Os vídeos que vocês vão assistir a seguir parece que foram tirados diretamente do esgoto. Não, porque às vezes no esgoto a gente vê animais muito pensantes e que tem uma função muito interessante aí em nossa sociedade, que é as baratas. E elas são muito mais inteligentes do que algumas coisas que a gente vai ver aqui. Mas por que eu vou trazer esse vídeo hoje pra vocês? Porque ele complementa perfeitamente tudo que eu trouxe no meu último vídeo falando sobre a inveja do útero. Tem uma frase do Schopenhauer que é mais ou menos assim: a mulher Uma frase do Schopenhauer. Eu já vou falar sobre quem é Schopenhauer pra vocês, que caso vocês não saibam. ama o que você ativa, não quem você é. A mulher ama o que você ativa, não quem você é. Fala isso pras fãs do Jungkook, pras fãs do Jimin, tá? Que estão lá só existindo, sendo um bando de gostoso. Até eu que sou sapatona, que não me atraio sexualmente por homens, tô indo no show do BTS. Então, tipo assim, às vezes é porque você é um boçal. Talvez você seja um cocô de pessoa. E o único motivo pra ela estar com você dentro da sociedade, naquela época do Schopenhauer, era por pura sobrevivência, porque uma mulher solteira, ela tava fadada a morrer de fome, porque ela não podia trabalhar. Quando a gente não consegue fazer, né, a sinapse, a gente chama isso de rigidez cognitiva, amigo. Que é mais ou menos assim: a mulher ama o que você ativa, não quem você é. Você ainda acha que ela te ama, ou só ama o efeito que você causa nela. É uma questão. Mas é que, tipo, se você não causa nenhum efeito na pessoa, é porque não rolou química. Se a pessoa não sente um friozinho na barriga, não rolou química. Talvez você se atraiu por ela, mas ela não se atraiu por você. Calma, Divo. 8 bilhões de pessoas no mundo. Não é possível que, se uma mulher partiu do teu coração, você tenha ficado tão amargurado nesse ponto. Schopenhauer tinha percebido o que você ainda se recusa a aceitar. A mulher não ama o homem, ela ama o sentimento que ele provoca nela. Mas não é todo mundo? Não é todo mundo que ama o sentimento? Ah, eu sou lésbica, eu amo mulheres. Eu vou amar todas as mulheres, eu quero beijar na boca de todas as mulheres. Sim, eu amo muitas mulheres, porque eu acho mulheres maravilhosas, mas eu vou me apaixonar e eu vou amar aquela que despertar algum sentimento em mim. Isso é meio básico. Mas aí, quando a gente vê ele falando sobre o Schopenhauer e sobre o Schopenhauer escrever sobre essas coisas, que ele foi um filósofo alemão, eu queria mostrar pra vocês uma foto do Schopenhauer. Que ser humano na face da terra que vai olhar pra esse capiroto e vai dizer: eu amo você como você é. Pelo amor de Deus. Desculpa, Schopenhauer, mas tu é feio pra caralho. Se eu vejo um homem desse no escuro, viro católica na hora e começo a rezar 50 Pai Nosso. Então, assim, vamos começar pela psique dessa pessoa. Um cara feio pra porra, que não se esforçava nem um pouco pra ficar um pouquinho mais... Eu não quero nem dizer bonito, porque às vezes tem coisa que eu não tenho o que fazer. Mas, assim, agradável aos olhos, ele tá assustador. Só que daí a gente volta pra um rolê que é, tipo assim, o padrão de beleza que disseminou-se, que faz a gente achar isso bonito ou feio. Esse padrão de beleza, ele foi imposto pelo patriarcado, ou seja, ele foi imposto por quem fica de cara quando o feitiço volta-se contra o feiticeiro. Ah, não, porque o homem tem que ser assim, a mulher tem que ser assim. Aí o homem, ele nasce parecendo um rato envenenado e ele fica chateado com o sistema que eles mesmos apoiam e criaram, que tá falando que ele é feio. Aí a mulher olha pra um negócio desse e, obviamente, não quer. E aí ela pensa assim, olha pro Schopenhauer, tá? Eu preciso casar para não passar fome, então eu vou aceitar esse louco aqui. Não tem opção pra sobreviver. Instinto de sobrevivência as mulheres. Então, assim, dá pra ver que é um cara muito feio, que teve o coração partido inúmeras vezes porque não conseguiu pegar as mulheres que ele queria pegar. E provavelmente muita gente falava pra ele que ele era feio. Então ele pegou toda a angústia, toda a feiura dele, que ele muito bem poderia ter abrido a cabeça e pensado além do seu ser físico. Podia ter pensado além deste mundo material. Ele poderia ter se tornado uma pessoa exemplar, uma pessoa diferenciada e ter entendido o porquê de todo esse transtorno dele contra as mulheres e de colocar as mulheres nesse lugar de tamanha inferioridade, porque ele se sentia pequeno por causa de um padrão que foi imposto pelo sistema que ele mesmo continuava apoiando ao semear as suas ideias. E aí a gente fica num ciclo sem fim de um monte de homem frustrado que é resultado de um patriarcado que impõe noções de beleza no nosso cérebro. A gente aprende o que é belo e o que é feio desde muito pequeno, não é uma coisa que vem naturalmente da gente. E aí eles se revoltam com o resultado desse sistema, ficam putos, mesmo com todo o direito que esses cagados têm. E ele vai lá e escreve um monte de filosofia contra a mulher. Aí vem um moço aqui de franjinha que provavelmente teve seu coração partido e vai dizer assim, o Schopenhauer, ó, Schopenhauer, uhul, uhul. Você ainda se recusa a aceitar. A mulher não ama o homem, ela ama o sentimento que ele provoca nela. Ama o frio na barriga, o mistério, o desconforto bom. O problema é que você se apaixona... Amigo, desculpa,
se tu não tem um molho pra fazer uma mulher se sentir assim. Só porque tu não conseguiu fazer uma mulher específica se sentir assim, talvez tu não tenha um molho, amigo. Falta o molho. Não é pra todo mundo o molho. Mas talvez um dia você vai entender alguém que gosta do seu tipo de molho que é um pouquinho menos temperado. Falta um salzinho. Talvez tu parasse de ler o Schopenhauer, fosse escutar um BTS. Eu acho que tu seria mais feliz, sabe, Mi? Você ia lá curtir o BTS com uma mina, ela ia dizer, nossa, cara, esse cara tem um molho. Nossa, meu, ele tem um molho diferenciado. Ele tá aqui, ele não tá inseguro de vir comigo no show do BTS, tá aqui cantando junto comigo o BTS, meu amor. É 5 minutos pra essa mulher querer te engolir inteiro. E ela vai te dar um chazão de buceta que você nunca imaginou na vida. Você vai aprender o que fazer com esse seu pintinho e vai descobrir também que além de usar o pintinho, você pode usar outros apetrechos do seu corpo e você vai ser feliz. Aí você vai pensar, meu Deus, pra que eu vou fazer um vídeo desse? Se eu posso estar ali mamando a fã do BTS, que agora é minha fã também, porque eu tenho um molho mais temperadinho. A gente dá dica, né, amigo? A gente dá dica. Sério, desconforto bom. Vamos ver. O problema é que você se apaixona quando ela te trata bem. Ah. E ela se afasta exatamente quando percebe que você já caiu. O feminino não quer estabilidade, nunca quis. Ele... É que é muito bom, porque, tipo, não faz sentido o que ele tá falando, os argumentos são tirados do cu, mas uma coisa eu concordo, o feminino não te quer. Eu, como feminina, uma menina feminina, realmente não quero homens. Mas não é porque eu odeio homens. Lembrando que eu não odeio homens como indivíduos, eu odeio homens num sistema, como um sistema, o patriarcado. E a minha diversão é ver esses homens espumando pela boca por causa de um sistema que faz eles se sentirem exatamente como eles não queriam se sentir. Intensidade, que é a montanha russa, O dia... Então, quando ele fala isso, sabe o que me parece? Que muitos homens têm dificuldade de entender que nós, mulheres, a gente passa por muitos processos fisiológicos, né? Os nossos hormônios, eles sobem e descem, sobem e descem. Então tem um dia, por exemplo, que mesmo eu com uma mulher, tem dias que eu vou ficar, tipo assim, não quero ser encostada. E tem dias que eu quero montar em cima da minha mulher 24 horas, 27 horas por dia, se tivesse essas 27 horas no dia. E isso é muito normal, porque temos hormônios, menstruação. Nós somos seres muito mais complexos que o homem. Só que como o homem tem essa dificuldade de compreender essas complexidades, o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Sempre foi e com muita dificuldade ele tenta não ser. Mas o nosso cérebro é preguiçoso. E quando a gente tem um sistema que facilita muito a vida de um grupo, né, que isso se chama os homens heterocis, eles ficam muito preguiçosos de tentar entender a complexidade do grupo que não é favorecido na sociedade, justamente porque eles querem, tipo, sim, a mulher, ela tem esses momentos, mas a gente não vai estudar isso, a gente não vai entender isso e a gente não vai compreender isso. Eu vou trazer tudo isso pra mim, porque se ela tá de TPM, ela tem algo contra mim, porque ela é maluca, porque o corpo dela, sabe? Eles colocam e demonizam todas essas situações que a gente passa ao longo do mês em vez de compreendê-las. Porque é mais fácil colocar todas essas questões, tipo, embaixo do tapete, fechar nossa boquinha e seguir o ritmo. Por quê? Porque o nosso cérebro é preguiçoso e a gente tem um sistema que favorece essa preguicinha na cabeça desses meninos, gente. Se você soubesse como eles têm preguiça de fazer uma sinapse às vezes, entendeu? Então rola muito essa rigidez cognitiva, digamos assim. Rola muito essa dificuldade de tipo assim, a mulher ela é mais complexa, então enquanto num dia ela vai estar me querendo toda, no outro dia talvez ela não vai querer porque ela tá cansada, tá estressada. E aí além da parte complexa do nosso sistema, que é os nossos ciclos menstruais, papapá, além de tudo isso, a gente tem o estresse da mulher na sociedade simplesmente por ser mulher. Todas as cargas que são colocadas na gente, responsabilidades que são colocadas na gente, eles querem que a gente fique bem feliz. Chega em casa cansada pra caralho, as crianças não tomaram um banho, entendeu? Não limpou a fralda de uma criança, não passou um pano na casa, ele quer que a gente chegue em casa e dá um abraço nele, tu entende? Você acha que o Schopenhauer passava um paninho, lavava uma louça? Não fazia isso, gente. E aí quando falta louça pra esses homens lavar, sobra tempo pra pensar merda. Quer intensidade, quer montanha russa, O dia que ela sentir que você está totalmente entregue, o dia que ela começar a te esquecer, vai ser exatamente o... Ele tá tomando leite? É um leite com chocolate, amigo? Não consegui mais prestar atenção no que ele tava falando, só tava pensando que ele tava tomando leite com todinho. Começar a te esquecer, vai ser exatamente o dia que ela percebe que você já está totalmente preso no canto da sereia. Pense nisso. É o quê? E essa música de fundo? É que não dá pra levar a sério uma pessoa que faz um vídeo, primeiro que não confere a legenda, porque a legenda tá toda cagada, tomando leite Todd e com esse fundo musical. Você sabia que a mulher brasileira é a mais infiel do mundo?
Lembrando que a monogamia é uma construção do patriarcado também, tá? Foi criada no patriarcado, porque os homens precisavam garantir que as suas heranças passassem para os seus filhos, e para garantir isso, eles não podiam que as mulheres se relacionassem com outros homens. Por isso que também era proibido se separar, proibido o divórcio. O homem, ele podia ter muitas famílias, mas aquela mulher que ele escolheu ter os seus descendentes, ela não pode, porque ele tem que garantir que a propriedade e os bens que ele adquiriu a vida inteira passe pro seu filho, e depois ele repete isso pra passar pro outro filho, e passar pro outro filho até os dias atuais, que tem um monte de filha da puta bilionário, e você tá aí, pagando aluguel, brigando com a galera que fala sobre taxar grandes fortunas. Você acha que uma grande fortuna é o seu Jeep Compass, que você parcelou em 100 anos. Não é exagero, não, é estatística. O Brasil já liderou pesquisas, inclusive lidera hoje. Ou eu quero fazer uma pesquisa. Ah, você quer ver sobre a cura do câncer? Uma pesquisa sobre a fome no mundo. Não, eu quero fazer uma pesquisa pra provar que as mulheres brasileiras são as mais infiéis do mundo. Sabe, quando a gente fala sobre um peso no planeta que tá roubando oxigênio e emitindo gás carbono. Mas é isso, a vida é feita de injustiças e a beleza dela é sobre a gente lidar com essas merdas todos os dias e continuar sorrindo, que é o que a gente faz principalmente nesse canal. Quem ainda não ficou louco assistindo os vídeos desse canal, levanta a mão. Eu não sei vocês, mas pra mim é muito terapêutico fazer esses vídeos. Eu juro, é terapêutico pra caramba. Globais sobre infidelidade feminina. Mas mais que números é cultural também. Aqui, ser desejada Gente, é cultural. importa mais do que ser digno. O valor feminino está preso à atenção, não ao caráter. A mulher não trai porque falta amor, ela trai... A mulher não trai porque falta amor, ela trai por falta de excitação. Amigo, se você deixava a sua mulher seca e ela teve que procurar um lugar pra ficar molhadinha, eu acho injusto você ficar vindo falar sobre pesquisa. Quando ele fez a pesquisa sobre as mulheres mais infiéis do mundo. Amigo, mas é que tu entende que quando a gente faz esse tipo de vídeo, reflete muito mais sobre você mesmo do que sobre o que de fato é uma realidade. Você tem que entender que porque você deixa a mulher seca e ela te traiu pra ficar molhada, o problema não é a cultura nem o mundo, muito pelo contrário, amigo. A cultura e o mundo favorece muito mais você, os seus pais, os seus avós, que ficaram aí, ó, com a mulherada do lado, sempre seca, só que naquela vez, naqueles passados, elas estavam lá secas, sem vontade de transar, elas tinham que transar obrigada. Não é porque era casamento que não rolava um estupro. E aí elas estavam secas, não tinham interesse nos caras, elas tinham que casar porque era a única coisa que elas podiam fazer. Porque os homens passavam suas heranças para os meninos, para que eles escolhessem suas esposas. As mulheres não ficavam com essa herança. As mulheres eram vendidas, eram trocadas com outras famílias como forma de mercadoria. E elas não tinham outra opção. Hoje a gente tem, pela primeira vez na história de muitos milhares de anos de humanidade, de espécie humana, as mulheres estão podendo escolher com quem elas querem ficar e dizer, olha aqui, você não está me deixando molhadinha, vou procurar alguém que molhe a minha periquita. E aí vocês, homens, que foram criados nesse sistema, vocês ficam de cara, porque vocês nasceram achando que tudo ia ser simples. E como o nosso cérebro é preguiçoso, e o de vocês é preguiçoso pra um caralho, vocês têm essa rigidez cognitiva de entender, esse não é um problema de fim de mundo, uma mulher ter te rejeitado porque você não deixou ela molhada. Você vai ter que lidar com isso agora, amigo. Você vai ter que estudar um pouco mais, aprender umas artimanhas, botar um pouco de tempero nesse molho que tá meio ranço, e aí assim, talvez você consiga deixar elas molhadinhas. O brasileiro comum não entende isso. Ela pode ter marido presente, um filho saudável, uma família confortável, mas se o homem mais interessante aparecer, ela vai sentir-se viva de novo com ele. Mas isso não acontece com os homens também? Em que mundo que esse menino vive? Porque assim, a maioria das coisas que eu vejo é um monte de homem velho que tem uma mulher madura do lado, e aí ela para de aceitar ser manipulada, e aí ele precisa de uma novinha pra continuar se sentindo vivaz, sabe? Se sentir a vivacidade da juventude. E aí ele vai lá e taca Viagra pra dentro pra tentar ver se o negócio sobe. E a menina, que não é boba nem nada, tá ali fudida, de uma família pobre, mas é bonita, e ela diz, eu vou aproveitar que esse velho tá me procurando, eu vou, ó,
garantir o meu futuro. E já que esse velho largou da mulher dele, tá ficando com uma menina 20, 30 anos mais nova que ele, o que ele quer? Ele quer a vivacidade, ele quer se sentir jovem. Algumas mulheres, por não terem muitas opções e querem subir logo na vida, vai lá e tipo, tá bom, vou pegar esse velho aí que deve durar 3 minutos na cama, e daí eu aproveito e ó, dinheiro na conta. Sobrevivência, meu amigo. Vocês que gostam tanto de falar de selva e de caçar os animais e de sobreviver e de serem como nós éramos antigamente. Então a mulherada faz isso, ela sobrevive. Ela sobrevive, como ela é inteligente, ela aproveita que vocês fazem toda essa merda com o patriarcado, aí muita mulherada aproveita aí e tira dinheiro de velho burro, né? Se você foi deixado por uma mulher, vai lidar com isso na terapia, cara, vai, de verdade. Olha aqui, esses vídeos, eles rendem mais pra nós aqui, que ri da cara de vocês, do que pra vocês. Então vocês fazendo esses vídeos, é só vídeo pra nós reagir e rir da cara de vocês. Quando a mulher se sente viva, ela esquece o que é certo. A traição feminina é emocional. Ela se apaixona por ideias, por momentos, por migalhas de impacto. E depois racionaliza tudo isso com frases como: eu mereço ser feliz. Ah, foi só um deslize, foi só uma vez, me perdoa. É que se fosse o homem, eles usam a mesma justificativa pra falar que tudo bem o homem fazer isso. Ai, é porque o homem é instintivo, o homem, ele precisa de sexo. Não. O homem foi ensinado a sentir muito prazer com o domínio, com dominar alguém, com tirar a autonomia de outra pessoa. Porque, voltando no meu último vídeo, ele não teria este poder intrínseco, essa coisa visceral que é gestar. Então a gente tem um homem, o homem cis que não gesta. E aí ele vem com essa frustração. A liberação de dopamina do homem, que é uma coisa que foi sendo cada vez mais alimentada com o nosso sistema patriarcal, né, com a misoginia, é a liberação de dopamina feita pelo poder. Homem quer poder, quer bens, quer poderes aquisitivos, poder material, ele quer ter coisas, ele quer ter posse de coisas. E esses comportamentos que a gente via antigamente com as nossas avós, de homens, né, fazendo muito filhos nela, não era necessariamente uma necessidade sexual, tá? Não é uma necessidade de fazer o sexo em si, e sim de mostrar poder sobre um corpo, já que ele não tem poder como aquele corpo tem de gestar, então ele quer ter poder de dizer: todos esses 15 filhos é porque eu tenho virilidade, porque eu fui lá e fiz esses filhos. Só que muitas vezes contra a vontade dessas mulheres. Então é muito interessante a gente assistir esses vídeos, porque a gente vê esse comportamento assim, ó, crachado na nossa cara, que é passado de geração em geração. E aí, quando a gente chega na geração desse rapaz, que é a nossa geração, a gente vê uma geração de homens que se frustram com o fato de que as mulheres não aceitam mais esse tipo de comportamento. E aí, da onde que vem a frustração? Nossa, eu não tô tendo aquela liberação de dopamina que vem quando eu tenho poder sobre uma mulher, que é o que foi me ensinado desde que eu era criança, que eu ia ter sim pra tudo. Então, quando a gente vê esses homens frustrados, né, esses homens com esses movimentos, querendo dar aulas de masculinidade, de como o homem deve se comportar e mostrar que tipo de mulher que ele tem que buscar pra não passar por essa decepção, não é uma necessidade de sexo, uma necessidade de vínculo em si, é uma necessidade de poder apenas. E a gente tá numa geração que tá quebrando isso. Então pensa que o poder e possuir uma mulher é como se fosse uma droga geracional passada de homem pra homem, entendeu? É uma liberação de dopamina absurda ter poder sobre uma pessoa. E essa droga que foi passada de geração em geração e é consumida sempre, agora a gente tá cortando e eles estão tendo tipo uma crise de abstinência. É exatamente isso que tá acontecendo. Não me dava atenção todas essas desculpas que a mulher usa. O brasileiro cresceu acreditando que a mulher trai menos, mas não trai não. Ela só esconde muito melhor e manipula, chora, disfarça muito melhor que homem. E o mais assustador. E aí, por que é tão torturante o homem ser traído? Se o homem trai, foda-se. Por que é torturante pra eles o homem ser traído? Porque eles perdem essa sensação de poder e domínio sobre a mulher. Porque eles não têm uma sensação de amor genuíno por uma mulher. Eles têm uma sensação de posse. E isso foi passado de geração em geração, como eu falei no meu vídeo anterior. É uma coisa que foi passada de geração em geração. Gente, a maioria dos casos de feminicídio que rola, quando o pessoal entrevista, é porque o cara fala: ai, traiu a minha honra. E quebrar esse sistema que passou de geração em geração, de geração em geração. Gente, tá tipo no gene, no DNA do ser humano, dos homens cis, a mulher como posse. A gente vai ter, principalmente nas novas gerações, um grupo de meninos extremamente frustrados e tendo essa sensação de perda de poder. Então eles vão estar nessa crise de abstinência absurda, enquanto as mulheres vão entender que elas não precisam mais baixar a cabeça pra esse sistema. Enfim, esse vídeo acho que ficou mais longo do que eu imaginava, mas eu quero mostrar pra vocês por que eu gostei tanto de ficar aqui falando com vocês sobre esse assunto, além do assunto ser muito bom de ser debatido. Oi? Oh, meu Deus. O que foi? Se todo mundo tivesse
um bichinho em casa, coisas não estariam acontecendo no mundo. Tu não acha? Então tá, gente. É isso. Esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. E caso vocês queiram me apoiar no Apoia-se, eu tenho um Apoia-se aqui embaixo na descrição do vídeo, qualquer valor é super bem-vindo. Então, enfim, se vocês quiserem me apoiar ou virar membro, pode virar membro do canal, que tem conteúdos exclusivos, ajuda muito aqui. Então, se não for atrapalhar o seu bolso e você gosta do meu trabalho e quiser apoiar, eu vou deixar aqui na descrição e vou deixar pra vocês, se quiserem virar membro do canal também. Né? Então, tá bom.